Beleza, meus queridos? Bora aqui então para a nossa próxima aula, que é uma aula de zero ou raiz da função. Show de bola? Bora lá. A gente vai ficar faltando só a aula de gráfico, que é a aula que eu estou prometendo bastante para vocês, né? Basicamente, a aula de gráfico, e a aula de vértice. E a aula que a gente vai resolver algumas questões, tá bom? Mas é rapidinho, então a gente vai chegando nesse. Vai caminhando, beleza? Bora lá. Zero ou raiz de uma função. Cara, o zero ou raiz da função é o que a gente já havia calculado, né? Em algumas questões aqui, ó. A gente já havia calculado zero. Cadê? Aqui, ó. Nessa questão aqui de equação do segundo grau, a gente já havia calculado zero. Por quê? Olha só, a gente usou o Bhaskara para calcular as raízes, né? Então, a raiz da equação é a raiz da função. Só que a gente chama de zero. Por que a gente chama de zero ou raiz da função? Porque o zero ou raiz da função são os valores de x quando o y assume zero. Então, por isso chama zero da função. Porque geralmente a gente chama muitas das vezes na matemática, o y chama de função. Ele meio que tem uma relação mesmo, tipo assim, de sinônimo, de ser muito atrelado a um termo função. Show de bola? Então, zero da função é quando a função, o f de x, é zero. Ou seja, quando o y vale zero. E aí a gente tem o seguinte, basicamente para a gente calcular, é o que a gente estava fazendo antes. Usamos a ferramenta da fórmula de Bhaskara, beleza? Uma coisa importante que eu gostaria de destacar para vocês aqui é o seguinte. Essa coordenada que diz o zero, essa coordenada, ela é dada como x, no caso aqui, ó, x1, né, vírgula zero. É o que eu já havia falado para vocês, ou apresentado para vocês aqui, ó, na lei de formação, né? Na lei de formação, eu apresentei para vocês aqui na forma fatorada o seguinte. Na forma fatorada, eu apresentei para vocês que quando a gente tem um par ordenado aqui, ou seja, sei lá, 2 e 5 é um par ordenado, mas quando nesse par ordenado aqui, sei lá, o zero, o y vale zero, o x ele representa a raiz. Uma das raízes, no caso, né? Como a função do segundo grau são duas raízes. Então, a coordenada da raiz é sempre dada dessa forma aqui, ó. Tipo assim, 2 e zero, a raiz é 2. 3 e zero, a raiz é 3. 5 e zero, a raiz é 5. Tá bom? Beleza? Show de bola. Bora lá. Até visualizar graficamente, ó. Repara. Quais são as raízes? As raízes são esses pontos aqui, né? São os pontos em que o gráfico toca o eixo X, beleza? E olha só que interessante. Se eu pegar os pontos aqui que o gráfico toca o eixo X e projetar no eixo Y, projeta aqui no zero. Então, são os pontos em que você vai ter o Y valendo zero, beleza? Então, bora aqui, ó. O primeiro exemplo que eu tenho para vocês aqui é como é que a gente calcularia o zero dessa função aqui, que é o exemplo que a gente tem. Bom, para calcular o zero dessa função, é simples. É só a gente calcular como que seria para o y, quais são os valores de x que fazem o y ser igual a zero, tá bom? Então bora lá. F de x aqui, tudo isso aqui tem que ser igual a zero, então vai ficar igual ao seguinte, ó. 2x² menos 3x mais 5 é igual a zero. Deixa eu botar aqui a caneta, isso que eu gosto. Dois x quadrado menos 3x mais 5 tem que ser igual a zero. Show de bola? E aí, resolvendo essa brincadeira aqui, como é que a gente ficaria? Bom, primeiro a gente calcula sempre o delta, né? Eu falei para você o seguinte. Eu gosto de fazer como? Eu calculo o delta primeiro, depois eu jogo na fórmula de Bhaskara, tá bom? Então bora lá. O delta é quem? Vamos primeiro identificar então, na verdade, as letras. O A é 2, o B menos 3 e o C é 5. Bora lá. O delta é o quê? É o B ao quadrado, então menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o A que é 2, vezes o C que é 5. 2 aqui é... Nossa senhora, isso aqui vai dar errado. Por quê? Isso aqui vai dar uma raiz complexa. Olha só, eu vou fazer o seguinte então, eu vou alterar. Vai ser menos 2x, tá bom? Então não vai ser 2x, porque se eu multiplicar aqui, vai ficar 2 vezes 4 dá 8, vezes 5 vai dar 40. Então vai ficar aqui menos 40, e aqui é 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então vai ficar menos 31. O delta menos 31 não teria como a gente encontrar raízes, né? Então seria uma raiz complexa. Mas então vamos adotar aqui que o A, na verdade, que é o menos 2, tá? Então o A vale menos 2, tá bom?
Então, vamos botar o menos, vamos botar um sinal de menos aqui no 5, na verdade. Perdão, bora cá, o 5. Então, menos 5 pro C. Tá bom? Então, aqui não é 5, não é mais 5, aqui é menos 5. Beleza, bora lá. Então, 4 vezes 2 vezes menos 5. Isso daqui vai dar 40. Isso daqui vai dar 9. Então, vai ficar 40 mais 9. Por que aqui vai ficar 40 positivo? Porque vai ficar menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos 8 vezes menos 5 dá 40. Como é menos com menos, vai dar mais 40. Show de bola? Então, delta é igual a 49. Agora a gente consegue resolver essa questão aqui tranquilamente. Por quê? Olha aí. A gente tem o seguinte. Menos b. Quanto que é o b? É 3, então fica menos 3, mais ou menos, raiz de delta. Só que o delta é quem? O delta é 49 sobre 2 vezes o a. 2 vezes 2. Beleza. Então, bora lá. Ó, menos 3 dá 3 positivo. Mais, vamos calcular a primeira raiz x1. Mais raiz de 49, só que a raiz de 49 é 7. Tudo dividido por 2. Então vai ficar 7 mais 3 dá 10. Dividido por 2, então raiz 1 é 5. Beleza. E a raiz x2, como é que calcula? Menos com menos 3 dá mais 3. Aqui vai ser a raiz negativa, menos raiz de 49. Raiz de 49 é 7, então menos 7 sobre 4. Perdão, aqui é 2 vezes 2, então aqui não é... Então, ó, repara, ó. É 4 aqui, então é 10 dividido por 4, então vai ficar 5 sobre 2, né? Porque vai ficar... Você divide aqui em cima e aqui embaixo por 2, então aqui fica 5, aqui fica 2. Então, uma raiz aqui é 5 sobre 2. E a outra raiz aqui vai ser o quê? Vai ficar menos 4 sobre 4, vai ficar igual a 1. Show de bola? Então, beleza. Como é que a gente poderia representar essas raízes aqui, ó? Da seguinte forma. A raiz, elas podem ser representadas assim, ó. x1, 0 e x2, 0. A raiz x1 eu achei como valor 5 sobre 2, né? 5 sobre 2 é 3,5, tá bom? Mas eu vou colocar aqui como sendo 5 sobre 2, 0. E a raiz b, eu achei o valor de menos 1, né? Porque aqui, ó, coloquei até errado 1, né? É menos 4 dividido por 4, então vai dar menos 1, porque menos com mais dá menos, tá bom? Então vai dar menos 1 e 0. Show? É isso aí. Beleza? Agora a gente vai treinar isso daqui, essas questões que eu coloquei pra gente aqui. Questão A, questão B e questão C. Beleza? Bora lá. A primeira questão que a gente tem aqui pra nós é o quê? Essa aqui. Vamos calcular então. Como eu sempre falei pra vocês. Só que agora eu já fiz um exemplo com vocês. Então, esses 3 exemplos aqui, ó, você pausa a aula e tenta fazer você mesmo. Beleza? Você vai pausar a aula, depois você vai despausar pra tentar resolver aqui com nós, tá bom? Bora lá. Então, esse daqui, ó, que a gente tem. O A é 1, o B menos 7 e o C vale 12. Tá bom. Bora lá. Primeiro calculamos o delta. Então, delta é b ao quadrado menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 12. Tá. Isso aqui vai dar menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 12, menos 48. 7 menos 7 ao quadrado dá 49. Então vai ficar delta é 49 menos 48. Delta vale 1. Pô, beleza. Se o delta vale 1, o que a gente vai ter? Ó, menos b, menos 7, mais ou menos raiz de delta, que vale 1, sobre 2 vezes o a, que é 1, tá bom? Então fica 2 vezes 1, que dá 2, beleza. Primeiro calculamos o x1. x1 é o quê? 7 menos 7 dá 7, mais raiz de 1, que vale 1, sobre 2. 7 mais 1 dá 8, dividido por 2 vai dar 4. Raiz x2 é o quê? Menos 7 menos 7 dá mais 7, menos raiz de 1. Raiz de 1 é 1, então tudo isso sobre 2. 7 menos 1 dá 6. Sobre 2 vai dar 3. Beleza? Então aqui a gente tem raízes. Vou chamar aqui, ó, R1, raiz 1, R2, raiz 2. Raiz 1, ela vai ser 4 e 0. Raiz 2 vai ser 3 e 0. Beleza? Show de bola. Bora para a próxima. Essa próxima aqui é interessante. É uma questão que, cara, todo professor de matemática, eu acho que passa esse exemplo aqui em aula. É o exemplo mais clássico, né? As raízes, se não me engano, elas dão 2 e 3, mas enfim. Bora lá. Você vê como é que essa questão aqui é batida, né? Mas bora lá. Calcula o delta primeiro para mim. Ah, não. Perdão, esquecemos de identificar aqui as letras, né? Então, 1 pro A, o B vale 5 e o C vale 6, tá? Então, B ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Repara que isso é sempre... Aqui, ó, dá 25 menos 24, delta vai dar igual a 1. Repara o seguinte. Sempre que você for fazer uma questão de função de segundo grau, atente-se. Sempre, eu acho que fica mais... Depois, se for pegando o jeito, vai saindo mais natural.
Mas eu acho que fica até mais fácil você fazer as questões sempre colocando aqui em cima as letras, né? Então, menos 5, 6, né? Você identificar sempre antes o A, o B e o C, para você ficar se adequando, se acostumando com a fórmula, né? Então, bora lá. Menos B, só que o B vale menos 5, né? Então fica menos 5, mais ou menos raiz de delta. Delta vale 1, 2 vezes A, o A vale 1 também. Então vai ficar 2 vezes 1, dá 2. Tá. Menos 5 vai dar, vamos calcular a primeira raiz positiva, dá mais 5. Mais raiz de 1 é 1 mesmo, sobre 2. 5 mais 1, 6. Sobre 2 vai dar 3, beleza. X2. X2 é o seguinte, menos com menos 5 vai dar mais 5. E aí vai ficar menos raiz de 1 sobre 2. Só que raiz de 1 vale 1. Beleza? Então vai ficar 5 menos 1 dá 4 sobre 2, que dá 2. Beleza. Então, raiz 1 ela vale 3 e 0. Raiz 2 vale 2 e 0. Tá bom? Então, basicamente, é a coordenada, perdão, os pontos aqui das raízes. Então, bora aqui para a questão C, letra C. Como é que a gente calcula? Bora lá. Ó, primeiro a gente calcula, a gente acha primeiro as letras. 1, o B vale 4 e o C vale menos 10. Bora então agora para o delta. O delta vai dar o quê? B ao quadrado, então 4 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o C, que é menos 10. Então isso daqui, o 4 ao quadrado dá 16, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 10, mais 40, tá bom? Menos 4 vezes 10 dá 40, menos com menos dá mais. Então o delta vai ser igual a 56. E olha que interessante. Essa aqui eu coloquei exatamente porque não deu uma raiz exata. E aí eu vou te incentivar a revisar raiz, porque é muito importante. De verdade, é muito importante. Vou apagar aqui em cima para a gente conseguir um pouco de espaço. Tá bom? Porque a gente vai resolver essa aqui em cima. Então bora lá. Ó. Menos o B. O B é quem? O B é 4, então menos 4, mais ou menos raiz de delta. Raiz de delta, o delta é 56, beleza. Sobre 2 vezes o A, que vale 1. Beleza? Então 2 vezes 1 dá 2 mesmo. Raiz x1. A raiz x1, ela é o quê? Menos 4 mais raiz de 56 sobre 2. E a raiz x2. A raiz x2, ela vale menos 4 menos raiz de 56 sobre 2. Só que essa raiz de 56, ela tá feia, né, velho? Tá bem feia. Dá pra gente fatorar o 56 e dar uma mexida nessa raiz? Claro que dá. 56, dá pra gente fazer o seguinte, ó. O que é 56? Se você decorou a tabuada muito bem, é 8 vezes 7. Então, ao invés de a gente escrever aqui raiz de 56, a gente poderia escrever raiz de 8 vezes 7. Só que ainda tá feio. Bom, 8 é 4 vezes 2. Então, ao invés de escrever 8 vezes 7, eu posso escrever 8 como sendo 4 vezes 2 vezes 7. Ah, então pode ser uma raiz de 4 vezes 2 vezes 7. Beleza. Bom, e aí a gente pode escrever como raízes independentes, né? Então, tipo assim, o produto de uma raiz, de uma raiz, é igual ao produto de raízes, tá bom? Então vai ficar raiz de 4 vezes raiz de 2 vezes raiz de 7. Bom, raiz de 4 dá 2, e aí vai ficar o quê? Não tem como... Raiz de 2 não tem exata, raiz de 7 também não tem exata, então vai ter que ficar dentro da raiz mesmo. Então bora agrupar de novo essas duas raízes aqui, ó. Ó, raiz de 2 e raiz de 7 vamos agrupar de novo. Então, agrupando na mesma raiz, vai ser o seguinte, raiz de 2 vezes 7. 2 vezes 7, 14. Então fica 2 raiz de 14. Então, raiz de 56, eu vou escrever como sendo 2 raiz de 14. E aí, se você sabe muito bem a parte de fração e de simplificação de fração, você vai entender comigo aqui, ó, que como aqui eu tenho 2 aqui embaixo, eu vou cortar em cima e embaixo. Só que quando eu só posso cortar na soma quando, e aí, uma aula que a gente viu na parte de fatoração, olha só, quando você tiver para fatorar uma fração aqui, por exemplo, sei lá, 3, 3, 7. Ó, Lucas, aqui ó, tem 3 em cima, 3 embaixo, tá para cortar. Não pode, por quê? Porque o 3 aqui, pra gente cortar o 3 embaixo com algum 3 em cima, o 3 ele tem que dividir tanto este quanto este. Numa soma aqui, tem que ser tanto esse quanto esse. Então, dessa forma que não dá pra gente cortar. Agora, se fosse assim, ó, 3 mais 6 sobre 3, daria pra cortar? Daria. E aí você pode cortar. E na verdade você corta todo mundo, né? Então, tipo assim, você consegue cortar esse com esse e esse com esse aqui, tá bom? Então, pra você cortar, você teria que cortar
sei lá, se você quiser simplificar esse 3 com esse 3, esse 6 também tem que ser possível simplificar com 3. E como é possível, a gente consegue simplificar. Então, 3 corta com 3 aqui vai dar 1. O 3 se dá para cortar com 6 aqui vai dar 2. Então, vai ficar 1 mais 2 que dá 3. Show de bola? E aí, só revisando aqui por que isso aqui acontece, muito simples, tá? É muito simples, porque basicamente isso daqui é uma soma de fração, beleza. Só que de onde é que isso originou? Vamos tentar fazer o caminho contrário. Quando a gente tem aqui, ó, 2 sobre 5 mais 7 sobre 5. A gente faz o seguinte, ó, como os denominadores são iguais, a gente mantém o denominador e soma os numeradores, né? Beleza, vamos tentar fazer o caminho contrário, né? Olha só, que isso aqui tá bem parecido com isso daqui. Bora fazer o caminho contrário, né? Então, mesmo denominador, e os numeradores aqui, e aí soma. Pronto. É por isso que você precisa ter uma divisão dos dois em ambos os casos, para você poder cortar. Entendeu? Aqui você pode cortar. Porque olha só, se eu fizesse isso daqui em duas frações, em uma soma de fração, eu ficaria o quê? 3, 3, 3, 7 mais. Aqui eu conseguiria cortar sim por 1. Mas aqui eu não conseguiria cortar. Por isso que aqui a gente não consegue dividir por 3 em cima e embaixo. Por 3. Por quê? Porque o 3 só divide o 3. Beleza? Mas não divide o 7. Então é por conta disso. Bom, voltando aqui para nossa aula, bora lá. Então aqui olha só que interessante. Eu posso cortar o 2 aqui? Posso. Por quê? Eu vou cortar o 2 aqui porque o 4 também divide por 2. O menos 4 no caso, então vai ficar menos 2. E que eu tenho 2. Ah, mas é 2 raiz de 14. Beleza, mas mesmo assim, 2 raiz de 14 é como, sei lá, 2x. Eu posso cortar o 2 e vai ficar só x, né? No caso aqui o x é representado por raiz de 14, então vai ficar raiz de 14. Então vai ficar o seguinte. Então uma raiz é menos 2 mais raiz de 14. Show de bola? E aqui também dá, olha só. 2 corta aqui, raiz de 56 é 2 raiz de 14, né? Então vai cortar aqui também. Vai ficar só raiz de 14, menos raiz de 14, e aqui vai ficar menos 2. Então vai ter o seguinte, menos 2, menos raiz de 14. E aí quais são as raízes? Raiz 1. Vou chamar de menos 2 mais raiz de 14, 0. Raiz 2, menos 2, menos raiz de 14, 0. Show de bola? É isso aí pra nós. Espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido. Eu vejo você na próxima aula.